Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta de 3 no ar para mais análises, palpites e prognósticos. As nossas primeiras impressões dos jogos que teremos hoje, né? No dia 8 de abril de 2022, para você fazer o seu trade e a sua aposta esportiva. Aqui no Sexta de Trade tem vídeo todos os dias, então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para assistir os nossos vídeos assim que a gente publicar ele e ter tempo de poder refletir, concordar, discordar e tirar suas próprias conclusões. Bom, ontem eu falei pra vocês, né, que eu pensei 10 vezes se eu faria vídeo ou não. Hoje foi a mesma coisa, né? A gente tá vivendo um momento na NBA, até pra quem ainda é novo nesse mercado aí, né, em que as equipes estão praticamente só se preparando para o mata-mata que vai começar na semana que vem. Tem algumas equipes ainda brigando por certas posições, mas no geral tá todo mundo classificado já para os playoffs e para o play-in tá praticamente definido aí, né? Quem que vai jogar a pós-temporada da NBA. Algumas equipes aí jogando não a sério, né? Até porque estão evitando lesões para a sequência dessa temporada, justamente, que é muito importante. Estão tirando um pouco o pé das divididas e algumas equipes estão até entregando jogos, né, para poder garantir uma posição melhor no draft. Bom, então é um cenário bem delicado, mas eu prefiro trazer meu vídeo do que não trazer aqui para vocês, para que as pessoas, né, tenham noção do que está acontecendo na NBA, como o mercado está instável. Então, desde já, meu principal conselho para vocês é fiquem de fora. Mas caso vocês queiram investir, vou fazer de tudo aqui para deixar vocês serem bem lucrativos hoje. E lá no nosso grupo VIP também, né, os menores preços do mercado, o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar, né, e com muita informação e dados estatísticos em cada uma das entradas. Bom, temos Detroit Pistons aqui sem dois jogadores importantes, né, sem Jeremy Grant, provavelmente sem Kelly Olynyk e sem o Bagley III. Enquanto que o Milwaukee Bucks vem bem, né, praticamente completo, apenas com Grayson Allen como dúvida, e apesar de jogar fora de casa, é uma equipe, né, que pretende aí, né, manter a segunda colocação. No último confronto contra o Boston Celtics, deu para ver que eles levaram um pouquinho a sério o jogo. Quem sabe para chegar redondinho na pós-temporada, mas quem sabe também, né, justamente porque eles querem muito ter essa segunda colocação para ter mais mandos de quadra na sequência da temporada. Estatisticamente, né, 60% das equipes vencem seus jogos como mandante. É uma estatística bem mais alta do que o natural, né? Então, é muito importante se basear nesses números para entender a importância que é jogar dentro de casa em uma melhor de 7, né? Em que você tem 4 mandos. Então o Milwaukee Bucks deve correr atrás, né, desse melhor ritmo e deve correr atrás também, né, manter, na verdade, essa segunda colocação. Vou de handicap de menos 3.5 aqui para o Milwaukee Bucks, que é uma equipe que deve vencer por 4 pontos de diferença, né, principalmente se Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton e Jrue Holiday jogarem, sem contar que o Detroit Pistons, além de ser uma das piores equipes da liga, não tem muitos motivos para vencer aqui, vem com desfalques importantes e vem com garrafão prejudicado, sem o Jeremy Grant, que também defende muito bem o perímetro, e mais do que isso, a fraqueza dos Bucks são as bolas de 3 e o Detroit Pistons não apresenta, né, muito perigo em relação a isso. Uma das fraquezas do Detroit Pistons é o rebote, pivôs altos, então Giannis Antetokounmpo e Brook Lopes devem ter um bom jogo aqui, né, à medida em que o Saddiq Bey deve derrubar algumas bolas de 3 relevantes contra a equipe de Milwaukee. Em relação à pontuação, nenhuma das equipes deve, né, se aplicar defensivamente ali no seu ápice, no seu limite, colocar os pés em divididas, e a gente tem aqui, né, uma das melhores equipes ofensivas da liga, que no caso é o Milwaukee Bucks. Na temporada, né, tá entre as 3 equipes com mais pontos por partida de média, e nos últimos 3 jogos manteve um bom número com 122 pontos por jogo. E considerando que eles vão tirar um pouquinho o pé da dividida, o Saddiq Bey pode se aproveitar de algumas bolas triplas de seus rivais. Acredito que vai ser um jogo bem pontuado, até porque se a gente for observar aqui, né, em 2021, em pontos sofridos por partida, a gente tem aqui, né, o Milwaukee Bucks um pouquinho abaixo daquilo que uma equipe campeã deveria estar, né? Estão ali localizados no meio da tabela, mais na metade de baixo, né? Se a gente inverter aqui as posições, né, começando da equipe menos vazada para mais vazada, o Milwaukee Bucks tá aqui na parte de baixo da tabela, e nos últimos 3 jogos aí, né, eles apresentaram um desempenho igualmente ruim. Então acredito que vai ser um jogo, principalmente nesse momento da NBA em que o over está sendo bem sedutor, acima de 222.5 pontos. Não me surpreenderia se, por exemplo, só o Milwaukee chegasse a 120. Próximo jogo que a gente tem aqui para vocês, Washington Wizards e New York Knicks. Aqui temos duas equipes um pouco menos gabaritadas ofensivamente, que defensivamente é ruim no caso do Washington Wizards, e no caso que defensivamente do New York Knicks é inconstante. O New York Knicks vem também ser seus principais jogadores aqui, né? Julius Randle, Mitchell Robinson, 2 titulares, além de Ken Reddish, Kemba Walker e Derrick Rose, jogadores com capacidade de serem titulares. Dos mais importantes, do lado do Washington Wizards, 2 ausências, Kyle Kuzma e Bradley Beal. Aqui a gente vai estar investindo no puro aleatório, né? Eu identifiquei um pouquinho mais de motivação nas equipes que jogam dentro de casa, até porque a torcida paga ingresso e eles cobram minimamente uma vitória ali, né, da equipe mandante. Então o Washington Wizards está alguns passos à frente de seus adversários, mas eu acho que é um jogo tão equilibrado, com duas equipes tão não confiáveis, que acaba, né,
que fica complicado, de fato, a gente investir algo aqui, apesar desse peso de mando de quadra ser, de fato, interessante, principalmente nesses jogos de equilíbrio. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar uma margem de segurança ali pra gente, colocar um handicap positivo do lado da equipe que a gente acha que tem mais chance de vencer, mais 4.5, pagando em 47 para o Washington Wizards. A gente tem também aqui, né, histórico recente em que eles venceram bons jogos ou minimamente foram competitivos, com exceção da sua última partida, mas ainda assim, nos últimos 5, 3 vitórias e 2 derrotas, né? 2 derrotas contra times competitivos, mas as vitórias também contra times também competitivos, pontuando bem, né? O que também é um bom sinal, ou então sofrendo bastante defensivamente ao mesmo tempo. Aqui controlando o Magic, de fato foi uma vitória contra uma equipe pior, mas no geral eles têm um histórico recente bem positivo para os padrões do Washington Wizards, que praticamente não tinha motivações para vencer já há muito tempo, e nos últimos 8 jogos venceu 5 e perdeu apenas 3. Então eu acredito que o Washington Wizards tem leve favoritismo, mas acima de tudo, essas linhas baixas em um jogo em que as defesas não devem se aplicar tão bem, né, me seduz muito a gente trabalhar um acima de. Acho que acima de 218.5 pontos está de bom tamanho, jogável até acima de 220.5 é a melhor entrada para essa partida aqui na minha visão, porque se a gente for pegar aqui, como eu disse para vocês, né, os últimos jogos do New York Knicks, eles foram minimamente agressivos, mas em muitos desses jogos eles enfrentaram defesas aceitáveis, mas ainda assim, na maioria deles eles foram bem, com exceção do jogo contra o Brooklyn Nets, que foi o mais recente, mas o Brooklyn Nets ali no seu ápice de aplicação. Do outro lado a gente tem o Washington Wizards, que também no último jogo decepcionou, mas antes disso vinha muito bem em relação à pontuação nos seus jogos, seja feitos ou sofridos. A gente teve aqui, né, vários jogos acima de 130 pontos por parte deles, foram 4 consecutivos, inclusive contra adversários com ótima defesa, como por exemplo o Dallas e o Boston Celtics. Então a gente tem um bom sinal aqui para trabalhar no acima de, beleza? Depois Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, esse sim o grande jogo da noite, né? As duas equipes provavelmente vão se enfrentar aí no play-in na semana que vem, mas mais do que isso, hoje é um confronto importante para definir quem vai mandar o jogo de play-in. Lógico, a gente tem mais uma rodada pela frente, são 82 jogos, então pode ser que algumas coisas se movimentem, mas caso o Brooklyn Nets perca, eles não terão chance de chegar à 7ª colocação e mais do que isso, correrão o risco do Atlanta Hawks alcançar eles. Então, é muito importante que eles vençam hoje. A equipe que joga com o mandante é a equipe que vive o melhor momento e, mais do que isso, é a equipe mais qualificada. Que, sinceramente, dá pra gente dizer que perdeu pra eles mesmo nessa temporada, né? Ficando ali, né, abaixo da zona do playoff direto, principalmente por conta de lesões e por conta de ausências de jogadores importantes, por outras questões, como por exemplo o Kyrie Irving. Só que se a gente for pegar o Cleveland Cavaliers, eles sim surpreenderam, eles sim não deveriam estar ali. E recentemente eles tiveram muitas derrotas, venceram o New York Knicks e venceram o Orlando Magic, mas são duas equipes muito abaixo daquilo que o Brooklyn Nets pode ser. Também venceram o Detroit Pistons, mas nos últimos 10 jogos eles perderam 7 desses jogos. Inclusive, algumas derrotas aí, né, uma distância bem relevante para os seus adversários, né? Jogos aí de 10 pontos de diferença contra equipes mais competitivas, jogos aí, né, de até mais, por exemplo, né, mais de 10 a gente teve aqui contra o Atlanta Hawks, e acho que o Brooklyn Nets deve conseguir aplicar uma diferença relevante, apesar do Brooklyn Nets não ser uma equipe tão boa para se colocar handicap, é um jogo competitivo em que eles devem pontuar bem e que o Cleveland Cavaliers segue sem defensores importantes e tem algumas dificuldades em pontuar. Sem o Jarrett Allen e possivelmente sem o Evan Mobley, eles sofrem muito ali no garrafão, que é um setor que é mais fraco do Brooklyn Nets e que seria importante para você fazer um confronto minimamente igual. Só que sem esses jogadores fica difícil de fato, além, né, do Brooklyn Nets ter boas opções ali para a região, com o Nicholas Claxton, com o LaMarcus Aldridge e com o Andre Drummond, jogadores experientes, ou no caso do Claxton, talentoso, que pode acelerar um pouco o ritmo do time por ser mais dinâmico. Então eles têm várias opções no garrafão para jogar de várias formas diferentes contra uma equipe com dificuldades de defender esse setor e que não vai ferir, né, tanto ofensivamente esse setor defensivo do Nets, que não é tão bom. Então acho que eles conseguem abrir uma margem de diferença aqui para os seus adversários, de pelo menos 3 pontos aqui, né? Dá pra gente colocar aqui o menos 2.5 e aliar com a boa pontuação deles. Mas, sinceramente, tem que valer a pena o risco. E como o Cavs volta e meia acaba defendendo bem e o Brooklyn Nets acaba que, tirando o Kyrie Irving e o Kevin Durant, acabam decepcionando na hora de pontuar, acho que o ideal é a gente sim se arriscar no menos 5.5. Vai ser complicado, mas a gente tem que levar em consideração que o Brooklyn Nets joga em casa e tem todas as motivações do mundo para vencer hoje. Ou seja, é um jogo que, de fato, o imprevisível
dificilmente vai aparecer, né, na questão de entregada, falta de interesse, etc. É um jogo para valer de fato e que as equipes vão começar já a experimentar coisas para poder pensar o que eu posso fazer para vencer esse time em um jogo de mata-mata. Em relação à pontuação, vamos tomar muito cuidado, como eu disse para vocês, as linhas estão altas, a gente tem um Brooklyn Nets muito agressivo e ruim defensivamente, mas será que o Cavs não pode voltar a funcionar hoje defensivamente? Ou será que o Cavs pode ter dificuldades de pontuar contra seus adversários, já que o Evan Mobley e o Jarrett Allen ajudavam a segurar alguns jogadores no garrafão para dar espaço para o Lauri Markkanen, Kevin Love, Darius Garland brilharem ofensivamente? É um quebra-cabeça complicado de se desvendar, mas eu creio que vale muito a pena o risco nesse menos 5.5 dos Nets. Fechado. Próximo jogo aqui, Toronto Raptors e Houston Rockets. Temos aqui um Toronto Raptors que venceu ontem. Uma bela partida, uma partida competitiva, mais do que isso, e sem Fred VanVleet, que é um dos seus principais jogadores. Nos últimos 10 jogos, é uma das equipes mais quentes da liga. Apenas 2 derrotas contra equipes de nível de playoff, como por exemplo o Chicago Bulls e o líder da conferência Miami Heat. De resto, eles venceram jogando bem, né, defendendo bem, atacando suficientemente bem, sendo bastante eficientes. Encaram hoje o Houston Rockets, que é uma das piores equipes da liga e vem de 5 derrotas consecutivas. O Houston Rockets conseguiu cobrir handicaps positivos recentemente. Geralmente eles eram sacos de pancada, então vamos tomar cuidado, mas a diferença hoje é que eles enfrentam uma grande defesa. E, geralmente quando eles enfrentam grande defesa, ainda mais jogando fora de casa, eles costumam sofrer mais do que o normal. O calendário recente deles foi muito forte, mas, por exemplo, contra o Dallas Mavericks, pararam em 91. E o Dallas, nesse mês, nessa metade de março para agora, nem tá tão forte defensivamente como já foi um dia, mas enfim. A gente tem aqui o Toronto Raptors jogando em casa, num ritmo lento, permitindo poucos pontos por partida para os seus oponentes, né? É a 7ª equipe menos vazada da liga, né, em pontos permitidos por partida, e nos últimos 3 jogos aí, né, segue bem colocada aí na metade de cima da tabela, mas eles também tiveram um calendário, né, com jogos muito competitivos e equipes fortes ofensivamente. 3 equipes aqui de um nível altíssimo, por exemplo, para poder justificar aquela média mais alta. Hoje, com o Houston Rockets desfalcado de alguns jogadores até que importantes, sem motivação e, acima de tudo, uma equipe de formação baixa que deve sofrer com Scottie Barnes, Pascal Siakam ali no garrafão, eu acho que a gente vai conseguir ver uma margem de diferença até que grande para o Toronto Raptors. Lembrando, eles vêm sem seu jogador mais experiente, sem um dos seus jogadores mais talentosos e sem o melhor jogador que eles têm na temporada, Christian Wood. VanVleet é dúvida, deve voltar hoje para chegar quente para a sequência da temporada. Nenhum dos times tem motivação para vencer, mas o fator casa pesa pro lado do Toronto Raptors, o fator momento também, né? Além da questão estatura, encaixe e qualidade técnica ofensiva e defensiva. Então, vamos colocar aqui, né, um handicap de menos 3.5 para o Toronto Raptors. Sim, parece, né, que é muito baixo, de fato é, porque a gente vai aliar aqui com uma pontuação em under do Houston Rockets. Ou então a gente pode até também investir em um over do Toronto Raptors para fazer essa combinada, porque o Houston Rockets é a equipe mais vazada da NBA nessa temporada, né? Em 2021, sofreram 118 pontos por jogo de média e nos últimos 3 jogos eles sofreram aí, né, uma média de 126.3. Então, ou vocês coloquem esse handicap mínimo do Toronto e alinhem ali, né, com o over deles, vai estar pagando em torno de 1,50, acho que 108.5 eles conseguem sim chegar, até porque Gary Trent Jr. tá jogando muita bola, VanVleet pode voltar e Pascal Siakam vive um ótimo momento ofensivo, ou então vocês podem trabalhar aqui com o under do Houston Rockets, que acho que vai ter dificuldade de pontuar contra a boa defesa do Toronto, né, abaixo de 117.5 pontos para fazer essa combinada. Essas são minhas entradas para essa partida. Bora para Chicago Bulls e Charlotte Hornets. Temos aqui um Bulls tentando encontrar o seu melhor encaixe, voltar ao seu melhor momento, né? E eles já estão classificados para os playoffs, mas eles precisam melhorar o seu ataque, que foi um problema recentemente. O Charlotte Hornets joga hoje como visitante, depois de uma partida brigada, que teve até porradaria ali, né, controlando o Magic, mas que foi muito necessária para que eles garantissem um melhor posicionamento na tabela. Eles ainda brigam por um mando de quadra, ou quem sabe sonham, né, de forma bem que distante aqui, com 8ª colocação. Mas se eles subirem para a 9ª, já está de bom tamanho. Então, ela tem um pouco mais de interesse em vencer, né? Mas o Chicago Bulls também precisa melhorar o seu desempenho. Defensivamente eles até que estão dando pro gasto, mas ofensivamente decepcionaram em muitos jogos, né? Ficaram em 94 contra o Boston Celtics, em 106 contra os Bucks e 109 contra o Miami Heat. Beleza que, por exemplo, o Celtics e o Miami Heat têm boas defesas, mas se eles quiserem ser competitivos na pós-temporada, eles precisam fazer mais do que isso, né? Então, eu acredito em um jogo bem pontuado, as duas equipes têm motivações para pontuar, nem tantas para defender, e mais do que isso, né, o Charlotte Hornets defensivamente é uma das equipes mais vazadas da liga.
Melhoraram recentemente, é verdade, né? Mas como é um jogo um pouco mais, digamos que leve por parte do Chicago Bulls, dá para se arriscar em acima de 228,5 pontos, até porque trabalhar em under nos jogos do Charlotte Hornets é loucura. Ou eu trabalho em over ou eu fico de fora, e acho que esse over aqui faz sentido, beleza? Lógico que a gente vai estar torcendo para algo que a gente não vê há algum tempo, né? Que é um lado ofensivo forte do Chicago Bulls, mas a defesa dos Hornets é uma boa defesa para você voltar na melhor forma, digamos assim. Em relação a quem vence, né? O Charlotte Hornets tem mais motivações para vencer, mas o Chicago Bulls também joga em casa. Então acho que tem valor esse mais 2,5 aqui a favor deles, beleza? Vou de mais 2,5 para o Chicago Bulls. Jogo perigosíssimo em relação a quem vai vencer. Eu ficaria de fora, sinceramente. Antes da gente partir para o próximo jogo, Miami Heat e Atlanta Hawks, pessoal, se inscreve no canal. A meta de hoje é de 150 likes. Clica no botão de joinha, vamos alcançar essa meta para a gente voltar e fazer vídeo aqui amanhã para vocês, beleza? Também comenta como foi o seu dia ontem, o que você planeja para hoje. Ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal. Por fim, conhece lá o nosso grupo VIP. Você tem um grupo VIP nas suas costas aí, né, debaixo do seu guarda-chuva. Para a sequência da temporada vai ser imprescindível. Então é bom que a gente já comece agora para a gente fazer os melhores filtros das entradas, ainda mais em um momento em que tá complicado achar coisas confiáveis. A gente vai acertar, vai errar, mas no médio e longo prazo seremos lucrativos porque acreditamos nas estatísticas e nos números. E isso daí não tem erro. A médio e longo prazo você vai ser lucrativo, além de ser o grupo VIP mais barato e mais completo que vocês vão encontrar por aí, beleza? Antes da gente partir aqui, mais uma vez, eu diria que o melhor conselho que eu vou dar aqui para vocês é fiquem de fora desses últimos jogos. Até o dia 10, as equipes vão estar desinteressadas, pelo menos a maioria delas, entregando jogos, poupando jogadores, então tá bem complicado mesmo. Quero mais uma vez pedir desculpa para vocês, né, já antecipadamente pelos possíveis heads, mas eu decidi vir aqui e gravar um vídeo para vocês, né, para poder dar minha opinião a respeito e para que as pessoas que estão chegando agora na NBA não sejam pegas de surpresa e comecem a apostar no momento em que a NBA tá tendo uma entrega, uma falta de interesse do caramba por parte dos times, beleza? Então eu tô aqui mais para alertar vocês. Bora aqui pro próximo jogo, Miami Heat. Um time aqui com diversos, né, jogadores como dúvida, mais um sintoma do será que eles estão interessados? Bom, o grande ponto, apesar dessas dúvidas importantes do PJ Tucker de fora, é o seguinte: eles podem enfrentar o Atlanta Hawks em uma pós-temporada. Por quê? Eu acredito que o Atlanta Hawks seja favorito contra o Charlotte, caso a temporada acabe assim, né? E acho que o Atlanta Hawks tem condições de vencer um Cleveland, por exemplo, caso o Brooklyn Nets consiga a vitória e garanta a 7ª colocação. Então o Atlanta Hawks é um possível adversário para o Miami Heat. E eu diria que é um adversário bem perigoso para eles, né? Ninguém quer enfrentar o Trae Young ali num playoff quente, ainda mais seu grande defeito defensivo no caso do Miami é as bolas triplas. Então acho que eles vão começar a fazer alguns testes hoje interessantes, relevantes e tentar desvendar, né, um quebra-cabeça que é um problema deles há um bom tempo, como evitar que a gente sofra tantas bolas triplas. Geralmente eles defendem bem o perímetro, tá? Mas eles permitem muitos arremessos para os seus adversários. Então esse é um jogo aqui que pode dar zebra, mas ao mesmo tempo o Miami Heat pode levar a sério. É bem complicado, né? Principalmente jogando dentro de casa, é um jogo perigosíssimo, mas acho que as bolas de 3 do Trae Young podem ser uma boa para hoje. Até porque o Atlanta Hawks tem mais necessidade de vencer e o jogo vai ser concentrado nele. E o Miami Heat, né, geralmente eles se garantem muito mais pela sua força defensiva. Então a gente fica meio com o pé atrás. Será que eles vão se defender o máximo que eles podem? Geralmente as lesões são causadas, né, ou quando vocês tentam recuperar rebotes ofensivos, ou então quando você tenta defender. Então acaba que fica muito perigoso, né, eles levarem tão a sério esse jogo aqui. Mas sim, é um jogo que deve ter muitos pontos por conta do momento, né, em que as equipes estão vivendo, né? Miami Heat ali pouco interessado, Atlanta Hawks precisando vencer com a defesa ruim desde o começo da temporada. Então a gente abre margem, né, para ter uma boa pontuação aqui. Acho que acima de 224,5 pontos tem valor, desde que Jimmy Butler jogue, Duncan Robinson e Tyler Herro, além do Bam Adebayo. Acho que esses 4 são imprescindíveis para essa entrada em pontos, até porque o Miami Heat também precisa colaborar, né, nessa pontuação total. Caso vocês queiram investir aqui, né, na vitória de alguma equipe, sinceramente, o Atlanta Hawks fora de casa deixa a desejar, então eu prefiro o handicap positivo do lado do Miami mais 5,5, mesmo que eles percam, acho que eles conseguem se manter próximos do placar, mas essa entrada só é válida se eles estiverem com uma escalação aceitável, né? Ontem, por exemplo, a gente teve o Boston Celtics ali poupando o seu principal jogador, por exemplo, Jason Tatum, então muita coisa muda, até por isso que eu falo que é importante estar debaixo de um grupo VIP, porque lá a gente informa tudo a respeito de escalação, beleza?
Próximo jogo, Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. Aqui sim um jogo que pode ter características under, né? O Dallas Mavericks é uma das melhores defesas da liga e o Portland é um ataque horroroso, né? Pelo menos desde que o Damian Lillard se machucou, que o CJ McCollum saiu, né? Eles estão jogando ali praticamente com um time C/D, um time de D-League, né? Que não tem nem nível para estar na NBA, jogando como uma escalação titular. Encarou de uma das melhores defesas da liga. Esse Portland tão fracassado e ruim, né? Não tá conseguindo pontuar bem contra ninguém. Foi 92 contra o San Antonio Spurs, que tem uma defesa ruim, 94 contra o Oklahoma desfalcado e com defesa ruim, e 94 contra o New Orleans Pelicans, que volta e meia a defesa funciona. Mas ainda assim, eles não estão ali no topo da tabela, como por exemplo, tá o Dallas Mavericks. Até por isso o mercado acredita em um jogo mal pontuado e com o Dallas Mavericks vencendo por uma boa diferença. Eu acho que sim, isso é possível. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Já que o Dallas Mavericks, que deve pontuar bem contra uma defesa horrorosa do Portland, tá com as linhas muito altas para pagar minimamente bem, apesar de eu achar que é possível bater, os companheiros ali do Luka Doncic volta e meia deixam a desejar. Uma coisa que eles não devem deixar a desejar e devem fazer o mínimo, né, é manter esse Portland em linhas baixas, ainda mais depois, né, de pouco descanso e jogando como visitante. Então acho que o Dallas Mavericks trabalhar, né, com o under aqui do Portland faz mais sentido. Vamos aqui de abaixo de 105,5 pontos, acho que em 43 está pagando bem em relação aos números que o mercado apresenta, ou então a gente faz uma combinada abaixo de 109,5 pro Portland e combina com o handicap mínimo do Dallas, mas ainda assim tá muito alto, né? Vamos trabalhar só com pontos aqui que de fato é a única coisa interessante. Próximo jogo, Utah Jazz e Phoenix Suns seria um jogaço, né, se a gente não tivesse com a temporada praticamente no final, né? Então é difícil a gente entender o que vai acontecer. O Utah Jazz jogando dentro de casa vem sendo bem forte. A equipe do Phoenix Suns poupou seus principais jogadores na última partida, pode ser que eles voltem hoje, né? De Crowder, Chris Paul, DeAndre Ayton, Devin Booker são titulares e muitos deles não jogaram a última partida, enquanto que o Utah Jazz tem como dúvida Donovan Mitchell e o Mike Conley, além do Royce O'Neal, que também foi titular durante muito tempo na temporada. Então é mais um daqueles jogos que a gente não sabe o que vai acontecer desde que a gente tenha a escalação em mãos. Acho que a tendência é que o Utah Jazz venha com Donovan Mitchell. Ele já descansou a última partida, jogando em casa, o Utah Jazz de fato é mais forte, né? E o Phoenix Suns vem de muitas derrotas recentes, porque de fato tiraram o pé. Então, o Utah Jazz, que em casa vem de 3 vitórias consecutivas, é favorito para essa partida, e mais do que isso, o Phoenix Suns, eles já sabem o que eles precisam fazer para ser campeão. Se vão ser ou não, eu não faço a menor ideia. Mas o Utah Jazz ainda tem muito que melhorar. Eles precisam melhorar ofensivamente, defensivamente, e nada melhor do que enfrentar o Phoenix Suns hoje, que por mais que não esteja ali no seu modo hard, né, jogando o mais sério possível, é um bom teste, então acho que eles devem se esforçar para serem o melhor possível deles, a melhor versão deles, jogando diante da sua torcida. Então eu vou de vitória simples do Utah Jazz. Em relação à pontuação, o Utah Jazz volta e meia fracassa ofensivamente, mas o grande problema deles é defensivo, então acredito que vai ser um jogo bem pontuado, porque o Suns não vai botar tanto pé na dividida, até porque o Suns tem um elenco curto, hein? Se eles ficarem machucando o jogador, vai prejudicar toda a sequência da temporada deles, apesar de eles terem se virado bem sem jogadores importantes. Já o Utah Jazz tem o melhor offensive rating da liga, né? E defensivamente no perímetro deixam a desejar. Então a gente tem ali o Devin Booker, o Chris Paul, vários jogadores que não precisam da infiltração para pontuar bem. Geralmente eles dão chutes de média distância, o que é suficiente para você ultrapassar no drible a defesa do perímetro do adversário e não ter que topar ali com o Rudy Gobert. Então acho que no fim das contas, acima de 222,5 pontos tem valor sim, beleza? Próximo jogo aqui, LA Lakers e Oklahoma City Thunders. Os Lakers pontuaram bem ontem, né, contra a forte defesa do Golden State Warriors, mas sinceramente, os Warriors não estavam nem ligando para a partida. Acredito que os Lakers vêm mais uma vez sem Anthony Davis, sem o Russell Westbrook, sem LeBron James, jogando dentro de casa, né, não tem necessidade desses jogadores entrarem em quadra depois de uma temporada fracassada e decepcionante. Provavelmente eles vão ser muito cobrados, e mesmo que eles vençam hoje, massacrem o Oklahoma e no final da temporada aí, né, quebrem recordes, seja lá o que for, a torcida não vai estar satisfeita, não tem necessidade de expor esses jogadores, até porque também se eles machucarem, a temporada que vem você vai perder mais uma vez no começo de season ali, quem sabe um Anthony Davis, um LeBron, Russell Westbrook deve ser trocado, enfim. O Los Angeles Lakers deve vir com um time bem alternativo, porém esse time alternativo ainda é melhor que o time reserva do Oklahoma. O time titular deles já é ruim, né? Imagina esse time aqui tão desfalcado, com vários jogadores ali de nível duvidoso em quadra, enfim. Acho que o Los Angeles Lakers de fato é favorito, dá pra colocar uma margem de diferença mínima ali deles, né? Até porque alguns jogadores que estão em quadra vão querer se provar pra mostrar que eles têm condições de continuar jogando nos Lakers. É um jogo de back-to-back, mas eles ainda são mandantes. Acho que eles têm mais tamanho e mais experiência para vencer uma equipe do Oklahoma que é baixa, que erra muito e que é pouco experiente. Então, acho que os Lakers sabem que é importante vencer hoje diante dessa torcida, até porque a crise já tá lá, né?
mas aumentar ela não é uma boa ideia, não. Vou de menos 2,5 para os Lakers, para eles vencerem por 3 pontos de diferença, pelo menos. Em relação à pontuação, nenhuma das duas equipes é convincente defensivamente, mas ofensivamente deixam a desejar em muitos momentos. Porém, acho que 221,5 pontos acima dele pode ser interessante pelo momento atual da NBA, mas como durante toda a temporada, mesmo não levando a sério, mesmo levando a sério em todos os cenários possíveis, essas equipes volta e meia pontuaram muito abaixo daquilo que a gente esperava, eu vou ficar de fora para pontos para essa partida, porque a gente tem o Oklahoma como a equipe menos pontuadora da liga na temporada, e o Los Angeles Lakers, que sem o LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, provavelmente estaria aqui, né, no top 5 de equipes que menos pontuam, se não fossem essas lesões, por exemplo, do Portland, digamos assim. Então, não dá para confiar no lado ofensivo dessas equipes, acho que 221,5 pontos é a melhor entrada para pontos para essa partida, mas de fato é um investimento de risco e que não vale tanto a pena assim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa seu like, amanhã estamos de volta e falou!